TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV e o apoio da produtora Infinity, a produtora de conteúdo Infinity. O programa de hoje é muito legal, hein? Nós vamos entrevistar um publicitário de formação e geek de coração. Desde 95 atua no mercado digital, ajudando a criar marcas, transformar a relação com os consumidores. Foi eleito pela Agency Scope 11 do grupo Consultores o profissional digital número 1, entre os 100 maiores. O cara é fera, hein? Em 2013, foi eleito pelo Meio Mensagem como um dos 10 destaques do mercado da comunicação. Ele é Chief Creative Officer para a América Latina da Sapient Nitro, que é a maior agência digital dos Estados Unidos e a quarta maior do mundo. Conosco, Marcelo Trípoli. Toninho, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Conheço há tanto tempo. Prazer fazer um bate-papo com vocês aí, discutir um pouco o nosso mercado. Muito obrigado. É muito tempo mesmo, eu te conheço de criança, né? Fico contente que você está crescendo, né? Opa, agora é só para os lados, esse que é o problema. Marcelo, diz para mim uma coisa. Você realmente focou desde o começo da tua carreira, eu me lembro bem, até porque a gente se cruzava lá na MI, hoje IAB, né? Falávamos muito em eventos e dávamos artigos, né? Queria que você contasse um pouco do teu começo. Como é que você entrou no mercado até para a gente aprender como é que você começa digital e permanece num modelo, de fato, hoje vencedor? É interessante isso, porque eu sempre gostei de tecnologia, né? Acho que a minha paixão sempre desde pequenininho foi por mexer dedinhos em equipamentos, né? O que na década de 80 era o videocassete, depois o videolaser. Acompanhei todo esse processo do mundo que era totalmente analógico para o mundo hoje totalmente digital. Então posso dizer que eu vivi essa transição e sempre gostei muito de mexer com tecnologia. Porém, eu nunca me vi atuando como um engenheiro, como uma pessoa ali programando, até por uma falta mesmo de competência técnica, de gostar de exatas, sempre foi muito mais comunicativo, né? E aí, na hora de decidir o que eu ia fazer de faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que criou uma empresa chamada, na época, Cybermind, né? A Cybermind do Alan. O Alan, né? poxa vida. Então, o Alan me deu um estágio quando eu tinha 16 anos, né? E aí ele falou, o que você faz? Ah, eu faço uns quiosques multimídia com uma ferramenta chamada Toolbook. E essa ferramenta cria uns quiosques ali para Jesse Lever, na época. Né? E aí eu percebi que existia ali um começo de uma ideia da tecnologia humanizada, a tecnologia orientada à comunicação. Não só a processos, como é a origem da tecnologia nas empresas. E aí eu falei, nossa, então é uma oportunidade. E ele me falou, olha, eu acho que a publicidade é um caminho, porque a publicidade que existe hoje vai mudar muito, uma das áreas que mais vai mudar. Então, profético, né? Foi bem profético na época e foi bem bacana para mim, porque eu acabei entrando na publicidade mais com esse viés da tecnologia. E foi muito duro no começo, né? Acho que como todo mundo está desbravando o mercado novo, né? Eu vejo hoje essa geração que já nasce conectada, né? Parece que o mundo sempre foi assim, né? Minhas filhas acham que o mundo sempre teve Netflix e tudo mais, né? E não, né? A gente sabe muito bem como foi. Nem telefonia tinha, né? Nem telefonia. Então, eu percebo isso, que essa união de tecnologia com comunicação foi o que me levou para a área digital, né? Para a publicidade digital. Bom, que bacana. E como você vê o mercado da publicidade, Trípoli, do ponto de vista dessa também transformação? A gente sabe que a gente tem um modelo muito tradicional ainda no Brasil, né? Apoiado ainda nas mídias de massa, né? Mas já com um caminho quase que meio sem volta para as grandes agências, né? Para esse lado, né? Como é que você vê esse modelo hoje no Brasil? Eu acho que a gente está passando por uma transformação muito grande, né? E eu acho que tem muitos estudiosos que mostram que a tecnologia sempre muda antes da sociedade, né? Então, a gente vê na história da humanidade, não só na publicidade, mas com tudo isso, a tecnologia vem primeiro e às vezes leva uma geração para as pessoas se adaptarem àquela tecnologia nova. Foi assim com o carro, com a energia elétrica, né? E o mundo digital mudou a vida dos consumidores, aí, de todos nós, dos seres humanos, nos últimos 15, 20 anos, né? Ontem eu estava com algumas pessoas que eu não via há muito tempo no meu aniversário, ontem foi meu aniversário. Então, parabéns, hein? Obrigado. Felicidade. Né? E aí eu estava com algumas pessoas que falavam, nossa, Marcelo, eu não te vejo há 1 ano, 2 anos, mas sei tudo de você. Sei, você foi semana passada. Que coisa, né? né? Então, o mundo digital aproximando as pessoas e mudando realmente a dinâmica que a gente tem social.
E eu acho que o que acontece com a publicidade ela tem que seguir aquilo que acontece na mudança do consumidor. Então, o que eu vejo é a publicidade hoje está correndo atrás, de alguma forma, de adaptar o seu modelo de negócio, o anunciante impactar o consumidor e as agências e os veículos adaptarem seus modelos de negócios para uma dinâmica onde o consumidor está conectado com o aparelhinho no bolso 24 horas por dia, o que não existia 5, 10 anos atrás. Né? Então, é uma mudança muito grande, drástica, que eu acho que o mercado publicitário ainda está correndo atrás, não só no Brasil, no mundo inteiro, a se adaptar. O Brasil, eu acho que ele é um pouco mais lento nesse processo de adaptação e de mudança, por causa das raízes do mercado e como o mercado funciona, do modelo de mídia brasileiro. Eu acho que o processo ele é mais lento. E não como usuário, né? Porque me dá uma sensação de que como usuário nós somos os principais do mundo, né? Não, o brasileiro ele é um early adopter de tecnologia, assim. Ele tem, primeiro, ele é um povo que lida muito bem com a questão da privacidade, que é o grande debate, e eu vejo que com os estudos que a gente faz na agência com os consumidores, o brasileiro é um dos povos mais flexíveis quando você fala de liberar sua privacidade em troca de algum tipo de conveniência, principalmente os mais jovens. E, então, você tem razão, a gente vive uma dicotomia, o consumidor já está muito adaptado, mas os modelos de negócios e todo o ecossistema das agências ainda está correndo atrás, na minha opinião. A gente teve um dos primeiros programas aqui do Ed News com o Walter Longo, e ele disse uma frase que eu não vou esquecer tão cedo. Ele falou que a publicidade na internet sobe de escada e do cliente sobe de elevador, né? É verdade. É uma velocidade muito rápida, né, que a internet propicia. Você entrou em redes sociais, né, que é uma coisa que a gente nem previa, né, melhor dizendo, né, no começo da internet era só dentro de um computador, né? Como é que você vê a publicidade no mobile e ainda ciente de que o Brasil ganhou o GP em Cannes, né? Você estava lá. Sim. Não, eu acho que o mobile é interessante, né? Porque a gente vive de ciclos no mercado, né? Eu acho que o mercado digital como um todo passou nos últimos 10 anos, o mercado mobile está passando agora, né? Até eu estava vendo ontem uma matéria no Wall Street Journal que já separa o investimento de mobile no mercado americano do investimento de digital como um todo. Sim. Porque o mobile é o que mais cresce. Né? O mobile é o que mais cresce e exige uma nova abordagem, porque é um equipamento muito pessoal que está no nosso bolso. Sim. Ou seja, o conceito de você interromper o consumidor, que numa mídia de massa é aceito e é o modelo da mídia de massa, sim, no mobile ele realmente é tudo que o consumidor não quer, é ser interrompido. Né? Então, acho que o mobile, eu acho que ele está no outro extremo do espectro de como se fazer comunicação. Mídia de massa num canto e o mobile no outro. Por outro lado, a gente tem hoje, só no Brasil, mais de 40 milhões de brasileiros que todos os dias entram nas redes sociais através do mobile. É muita gente. Então, é muita gente. A gente já tem uma massa crítica, né, que é o que se fala muito em publicidade, que faltava para o digital, que o digital não tem massa crítica. Ele é bom, ele segmenta, você consegue ter métricas e informações que você não consegue em outras mídias, mas não tem massa crítica. Eu acho que esse foi o tabu que caiu do digital e do mobile agora, né? Porque o mercado de smartphone dobra a cada trimestre no Brasil, as vendas de smartphone estão dobrando de tamanho, ou seja, a gente tem uma população conectada o tempo inteiro com o aparelho nas mãos, que é um computador, e que permite você ver vídeo, você consumir, você falar com as pessoas. Então, a plataforma, a infraestrutura está aí. Usa o GPS, né? Usa o GPS. Localização, que é um outro benefício, né? E o case o Grand Prix de mobile, né, com a Nive esse ano, eu acho que ele foi um exemplo muito feliz, né? Porque ele mostra não só uma marca que entendeu o meio, que conseguiu fazer uma coisa interessante, mas mostra um viés novo na minha visão da publicidade, que é o famoso publicidade que tem algum valor para aquele consumidor. Sim. Que não é só uma mensagem que eu, anunciante, quero passar para você, Toninho. Que é um valor, né? Então, aquilo lá que é o Protection ID, o anúncio da Nivea, que destaca da revista, coloca numa criança e você pelo celular sabe se a criança está indo longe de você. É um problema real que as mães sofrem e que a publicidade entrou para resolver um problema daquele consumidor, daquela mãe. Eu acho que cada vez mais o que a gente vê hoje de oportunidade para as agências, né, que eu acho fantástico isso, é as agências resolverem problemas de negócio das marcas ou atendendo às necessidades dos consumidores, ao invés do briefing que era o comum na publicidade antiga, que era o que eu quero comunicar. A gente brinca muito lá na equipe hoje, na agência, que a pergunta que a gente mais gosta de ouvir do nosso cliente é: que problema que você tem que eu posso resolver como agência? Sim. E não só o que eu preciso comunicar. O que eu preciso comunicar é óbvio, vai estar embutido ali. Claro. Mas acho que a pergunta ela pode ser um pouco mais ampla. E essa pergunta mais ampla dá um espaço muito grande para as marcas atuarem. É verdade. Mas, Marcelo, tenho ainda uma grande dúvida, né? No mercado brasileiro, né? E você, até por trabalhar numa multinacional, pode até ajudar nessa explicação. O cliente estaria hoje preparado para
pagar por tempo, porque você está me falando de uma tarefa que não é pequena. Sim. E que não tem veiculação, logo não tem comissão, né? Então, eu tenho que cobrar dele um valor por hora homem ou por uma ideia, né? Sim. Você acha que no Brasil os clientes já estão aprendendo a valorizar e a agência já consegue cobrar por isso? Eu acho que tem anunciantes com níveis de maturidade muito diferentes. É engraçado, você não vê uma... Acho que não existe um denominador comum no mercado brasileiro. Grande parte da verba publicitária, grande está na mão de multinacionais, que felizmente estão cada vez mais globalizadas e que seguem as mesmas regras e as mesmas práticas. Sim. Então, a gente trabalha para algumas multinacionais lá na Sapient e essas multinacionais têm cada vez mais feito com que o Brasil atue da mesma forma que funcionam lá fora. E lá fora, a maior parte do mercado publicitário trabalha remunerando pelo serviço que a agência presta, e não por quanto de mídia ela compra. É assim no mercado americano, é assim na maior parte da Europa. E, então, para mim, é inexorável que o modelo de remuneração das agências tem que mudar. Sim. A Sapient, 90% hoje do que a gente tem de modelo de negócio com nossos clientes é baseado em prestação de serviço, ou seja, em hora homem, sim, ou sucessfio, o modelo que seja, mas está baseado no serviço que você presta. Sim, porque a ideia que a gente pode entregar para o anunciante nosso pode ter ou não veiculação de mídia. Pode ter ou não, depende do que ele precisa. Pode ter muita mídia, mas pode ter não ter nenhuma mídia. Então, o volume de compra de mídia como indicador de receita da agência único ou principal, ele realmente é uma trava para essa transição que a gente está vivendo. Acho que isso ninguém tem dúvida, nem as agências, nem os veículos. Eu acho que não. E acho que até o cliente, né, em alguns momentos, os anunciantes têm essa angústia, né, de saber se aquele valor agora está sendo pago adequadamente, porque também não tem essa cultura, né? É difícil para o anunciante, porque o anunciante muitas vezes, como na verdade, vamos dizer assim, existe uma parte da remuneração do anunciante pago para as agências, que é uma remuneração direta, ou em comissão de mídia, e tem uma parte de remuneração indireta, que o anunciante não controla, não sabe. Sim. E de uma hora para outra você fala, não, agora a sua conta, que era uma conta de X comigo, agência, tem que ser de 3X. Não, por que eu vou triplicar o meu gasto? Não é que você está triplicando, está tendo uma mudança no teu ecossistema e na distribuição do pagamento. Mas não é fácil, os anunciantes tendem a ficar bloqueados. E acho também que tem outro fator de complexo, como as empresas agora são globais de mídia, uma coisa que a gente previa, né? Estou falando mais de Google, Facebook, né? Entre outros, mas em destaque. E eles não têm comissão, né? Não está no modelo deles isso. Logo, o pagamento, você tem que adicionar a cobrança ao cliente, que também o anunciante não tem essa habilidade de saber o quanto está sendo adicionado pelo trabalho, porque se ele trabalhar para essas empresas, a agência não vai ganhar nada. Você está certíssimo. Eu acho que hoje o Facebook e o Google, eles dominam um grande share do volume de investimento publicitário do mundo digital e mobile, sem dúvida nenhuma. E eles realmente têm esse modelo. Eles nasceram como empresa de tecnologia. Né? E aí eles nasceram já no modelo pós esse ecossistema entre veículo, agência e anunciante. E eu acho que o que acaba acontecendo o mercado tem que se reaprender. Então, a gente faz um trabalho muito grande, eu pessoalmente junto com o IAB, junto com a própria aba, né? Então a gente faz reuniões lá no comitê de procurement da aba, por exemplo, porque o mercado tem que se reinventar. As áreas de compras, cada vez mais presentes na negociação dos anunciantes, precisam entender esse modelo novo, entender o que é o modelo HH, Success Fee. Então, eu diria que existem níveis de maturidade diferentes, mas felizmente a gente já começa a ver anunciantes que entenderam o modelo e na minha opinião, a escala funciona da seguinte forma: o consumidor muda o comportamento e isso para mim é a ponta de lança de tudo, porque todo o mercado funciona em cima do marcas atingirem consumidores, se conectarem com o consumidor. Então, o consumidor mudando leva o ecossistema em volta a mudar. Né? Então, aí você tem pedaços que puxam mais rápido, pedaços que puxam mais lento. A gente puxou para a Sapient uma responsabilidade de tentar acelerar essa mudança. Claro, claro. Falando em acelerar a mudança, vamos discutir um pouquinho uma outra etapa do avanço da internet. Né? Então, ela já foi no computador, já está no smartphone, nos tablets, né? Mas a gente tem agora um desenvolvimento novo que é a Smart TV. Né? Eu compro um aparelho de televisão, R$ 1.500, ele se conecta na internet, quando eu ligo ele. Né? Sim. E a partir daí eu criei uma nova mídia, na verdade a grande mídia. Nós estamos falando de 58 milhões de domicílios com TV no Brasil que possivelmente só terão Smart TV, porque até as outras nem vão ser fabricadas. Sim. Tá? Como é que você vê esse novo passo? A gente está preparado para fazer desenvolvimento de aplicativos numa Smart TV, de criar conteúdos de vídeo nessas televisões?
Eu acho interessante porque o que acaba acontecendo hoje, o comportamento do consumidor é um comportamento multitela, né? Então a gente brinca lá, quando a gente desenvolve uma estratégia de comunicação para um cliente hoje, que a gente tem que pensar em todas as telas que fazem parte da vida desse consumidor, desde a menor, que é o smartphone no bolso dele, até a maior, uma tela coletiva de um cinema, e aí passando por várias no meio do caminho, né? E a publicidade teria que se adaptar ao contexto de uso desse consumidor em cada uma dessas telas, né? A Smart TV, na minha opinião, ela ainda tem um desafio muito grande, que é chegar num formato que o consumidor resolva adotá-la. Porque muitas vezes o software por trás, que é o que faz a Smart TV ser boa ou não, é confuso. O consumidor, quando ele está na frente de uma TV, ele não quer ficar num teclado virtual catando milho ali, porque imagina ele estar no YouTube fazendo uma busca, catando milho ali à distância, controle remoto. E o que a gente percebe é, se a experiência é ruim, o consumidor abandona, não adota. Então, eu acho que a Smart TV ainda tem esse desafio. Se bem que tem, eu concordo que ainda não está em bom estágio, você está correto, Marcelo, mas já tem um sinal, que é o comando de voz e de gesto, né? Um Kinect ou um comando de voz que pode aprimorar. Mas você também já tem equipamentos muito baratos que transformam a sua TV, que é o caso do Google Chrome, né? Sim, Google Chrome, Apple TV. Apple TV, você manda direto do teu smartphone para a tela da televisão. Sim. Então, eu acho que a Smart TV ainda está no processo de amadurecimento como tecnologia mesmo, mas você está certíssimo no fato de que muito em breve todas as TVs vão ser smart, ou você vai conectar alguma coisa na sua TV, que seja o seu celular, que vai torná-la smart. É o que eles falam, né? A TV ela é um painel, ela é uma tela. Sim, o que você vai transmitir nela depende do... Se você conectou o seu celular, a tua TV virou smart ao mesmo tempo. Eu acho que a grande mudança que a gente vê no mundo hoje é que cada vez mais a TV vai ser assistida de forma não síncrona. Eu acho que a mudança de paradigma que afeta a publicidade diretamente é o tal do vídeo on demand, que a gente estava até falando antes do programa começar aqui, e eu acho que o Netflix é o maior exemplo disso, né? O Netflix, que hoje tem 35 milhões de assinantes, Netflix, é a segunda maior base de assinantes nos Estados Unidos inteiro, comparando por canal, e ele é totalmente baseado sob demanda, ou seja, eu assisto o que eu quero na hora que eu quero, né? Eu tenho gêmeas de 6 anos de idade, elas não sabem o que é ver TV ao vivo e ter que esperar o conteúdo chegar. Elas só assistem baseado nesse modelo. Então, esse modelo do on-demand, que vem com o contexto do Smart TV e tudo mais, e que muito em breve toda a TV vai ter isso disponível, ou ligando no celular ou na própria TV, né? E aí o 4G agora aumentando a penetração no Brasil, ele pode ser o transmissor desse conteúdo inteiro. Eu acho que vai fazer com que a publicidade realmente repense, porque o famoso contexto do break, aquele break mandatório, obrigatório, que você vê forçadamente, você não quer. Intrusivo. Eu acho que realmente cada vez mais ele vai estar em xeque, cada vez mais ele vai impactar menos consumidores que vão optar por esses modelos que eles escolhem o que ver e que horas ver. E aí a publicidade precisa se reinventar para isso. Como que você vê um canal aberto disponibilizando 100% da sua programação ao vivo? Caso da TV Gazeta de São Paulo, canal 11. É a única televisão que manda ao vivo para o mundo inteiro o seu conteúdo em alta definição. Como é que você vê esse desafio? Por outro lado, alguns canais que querem vetar até no YouTube, né? Estou falando, me referindo ao líder no Brasil, né? Sim. Há um outro que coloca 100% ao vivo para ser assistido concomitante, fora o on-demand no YouTube. Eu acho que é muito corajoso e muito interessante. Eu lembro de uma frase do Tivita, a primeira vez que eu fui na Editora Abril, há 20 anos atrás, no prédio, tinha uma frase do Tivita que foi removida da porta lá, que falava conteúdo independente do meio. Ou seja, que a missão da Abril era conteúdo e não suporte. E até acho que se a Abril seguir ao pé da letra esse conceito, ela vai ter uma vida muito frutífera, porque eu acho que o mundo de hoje continua valorizando bons conteúdos, continua valorizando conteúdo profissional. Agora, como e aonde você vai distribuir o conteúdo é que precisa ser pulverizado, porque cada consumidor quer uma experiência diferente. Então, se a Gazeta transmite pela internet, eu várias vezes estou viajando e acho um saco essa história de você estar na Europa, aí você quer ver um conteúdo, aí vem uma mensagem, nessa região não pode naquela não pode. É um saco isso. A tecnologia está tão na frente, só que os acordos editoriais de distribuição, aí eles ainda capam a experiência do consumidor. Eu acho o seguinte, eu acho que a frase do Kevin Spacey, quando ele foi falar lá, uma palestra que ficou famosa dele, quando ele foi defender o House of Cards, é isso que é. Temos que entregar o que o consumidor quer. E sentar e discutir qual modelo de negócio que vai permitir com que tudo funcione. E se não tiver, eu produzo. Se não tiver, eu produzo. Eu produzo. Falando nisso, poxa, isso é uma coisa bem gostosa de conversar, até porque eu registrei isso num livro que eu escrevi em 98, chamado Atração Global, Convergência de Mídia e Tecnologia, dizendo que a TV ia até a terceira onda. Primeira aberta, segunda assinatura e terceira VOD, Video On Demand, né?
Como é que você vê o modelo de negócio? Por exemplo, se nós fôssemos investidores e a gente fosse criar uma televisão nova, provavelmente a gente queria a mais eficaz, a que cobrisse o mundo inteiro e que a gente não precisasse investir em nenhuma infraestrutura, que a gente investisse apenas no conteúdo. Como é que você observa grandes grupos de comunicação, tipo ABC, CBS, Globo, como é que eles vão enfrentar essa dificuldade sendo regionais e nem conseguindo sair dos seus países pelo seu conteúdo e enfrentando esse movimento do Netflix? E lembrando também que a segunda onda da TV por assinatura, nos Estados Unidos, caíram 3 milhões de domicílios. Falaram, não quero mais assinar, eu vejo o Netflix, ou o Hulu, né, que o Hulu lá compete bem com o Netflix. Como é que você vê esse modelo, então, de televisão? Eu acho o seguinte, eu acho que a melhor referência que eu tenho hoje de modelo de negócio adaptado para o mundo contemporâneo que a gente vive hoje, do consumidor conectado que vê o que ele quer na hora que ele quer, são os modelos das famosas YouTube Networks, né? Então, uma das mais famosas é a Full Frame. Essas empresas, uma delas foi até comprada pela Disney recentemente. E o que eles fazem? Eles são, na verdade, uma rede de televisão baseada e hoje muito sustentada pela estrutura do YouTube, que soma uma série de micro-nichos de audiência, uns de maior audiência e uns de menor audiência. Então, o que eles fazem? Eles atraem produtores de conteúdo e eles fornecem best practices, infraestrutura e capacidade comercial e capilaridade para esses caras e unem tudo isso junto. Então, pulverizadas. Alguns são regionais, falam hispânico, outros falam inglês, mas o mais importante de tudo que a gente está vendo é o conceito do conteúdo distribuído na hora que o consumidor quer, do jeito que ele quer, adaptado ao formato e ao contexto do device que ele está usando. A Maker, que é a empresa que eu estava mencionando, que foi vendida para a Disney. Então você vê a Disney, que é um dos conglomerados de mídia e de TV maior do mundo, dona da ABC nos Estados Unidos, comprou agora a Maker, com uma das apostas que a Maker pode ser a nova ABC do século XXI, que é totalmente baseada no meio digital e no vídeo on demand. Legal. Bom, Marcelo, é uma pena, o nosso programa está terminando. Podia continuar aqui horas papo falando, gostoso, né? Mas a gente estende depois ele pela internet e pelo texto. Eu queria, antes da gente encerrar, que você comentasse, deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Legal. Bom, eu acho que a mensagem que eu gosto de passar para quem trabalha com comunicação hoje, seja você que está entrando no mercado agora ou que já trabalha há muito tempo, é a história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Muita gente tem visto hoje o mercado como copo meio vazio. Caindo a circulação de revistas ou diminuindo a receita publicitária, o que está acontecendo, está polarizando, está ficando muito voltado para 2, 3 empresas no mundo inteiro. Tudo isso são ameaças ao mercado. Por outro lado, são grandes oportunidades. Quem diria que a gente vive um mundo hoje que um jovem de 16 anos, que nem a Justin nos Estados Unidos, uma menina de 17 anos, ia montar na casa dela um canal de maquiagem no YouTube e de dicas para teenagers que está faturando mais de $1 milhão por mês. Ou seja, eu acho que existe muita oportunidade. A questão é olhar, dar um step back, às vezes dar uma olhada para trás e pensar num novo formato e reinventar realmente a maneira de atuar, e aí as oportunidades vêm. Legal, Marcelo. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te rever. Queria também agradecer o apoio que a gente tem da Infinity como produtora de conteúdo. Também lembrar do nosso patrocínio da AltV, primeira televisão por internet no Brasil, que já tem 12 anos e que vai seguramente fazer muita história. Queria agradecer mais uma vez a audiência, lembrando que a Ed News na TV é exibido sempre às quintas-feiras, ao vivo, às 14h30 aqui, direto da AltV e depois no site do Ed News. Muito obrigado, até o próximo programa.